Os 111, que alegria nesse dia nós estamos a gozar. Neste ensejo e bom desejo, temos só a Deus louvar. Ó, cantemos, pois, com alegria, neste grande e muito festival. Quanta alegria, né, meus queridos? Coisa maravilhosa, uma chuva dessa, né? Que a gente estava esperando. Nós vamos dar continuidade nosso culto com a leitura bíblica do Salmo 126, versículos de 1 a 6, responsivamente, como sempre nós fazemos, né? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Grandes coisas fez o Senhor por nós,
e por isso estamos alegres. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus amores. Vamos ler todos juntos o 6º versículo último. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém, queridos? Os irmãos podem se assentar. Nós iremos ter o primeiro testemunho da noite, o nosso querido irmão Paulo, né? Irmão novo convertido, mas também novo batizado, um ano menos, né? No ano passado, né? Mas está tendo o brilho da alma, da luz de Cristo, fortalecendo a sua vida e seu coração. Vamos passar a palavra. Boa noite, irmãos. Eu vou contar um pouquinho da história, né? A minha esposa falou: eu vou para o Paraná, para São Réveillon no Paraná. Eu disse: eu não posso ir porque não tenho dinheiro. Aí ela falou assim: eu vou sozinha, porque eu não posso pagar as passagens, as passagens também, né? Mas não, eu fico numa boa, eu fico aqui, como arrozinho de feijão aqui em casa, não gasto muito não. Aí eu já estava conformado já. O colega meu ligou: ô Paulão, como você está? Tudo bem? Eu sou pequenininho, eles me chamam de Paulão. Aí, como é que você está? Tudo bem? Carol, tudo bem? Você já foi receber aquele resto de fundo de garantia da aviação terra? Já foi lá receber? Eu, não, Carol, porque tem alguma coisa lá para receber? Eu não sabia, não tinha nem ideia. Vai lá que tem R$ 2.374 lá para você receber. Eu falei: opa, vai, eu vou para o Paraná. Já vou para o Paraná. Aí peguei minha carteira profissional, meus documentos e parti para a Caixa Econômica. Quando eu cheguei lá, esperei umas 2 horas lá, porque é desse jeito, né? Aí a pessoa me chamou e falou: você tem 2 contas aqui, tem uma conta corrente. Eu falei: essa conta corrente faz 4 anos que eu fechei essa conta. Ele falou: mas tem 2.700 nada. Você pegar aqui agora, tem 2.700. Aí ele pegou e falou: há quase 2 anos atrás, foi em fevereiro de 2024, eu passei 2 Pix e o dinheiro sumiu. E não tinha de quem cobrar, porque eu passei o Pix para a conta da poupança, a outra conta estava encerrada e a Caixa jogou na conta encerrada. Eu nem procurei o dinheiro, eu passei Pix para outras pessoas, que na tecnologia, eu sou 92% zero, né? 92%, só 8% que é útil. Então, aí eu falei: beleza, já tem 2.700. Ele falou: e os 2.374 vai ser creditado na sua conta dia 29. Quer dizer, veio 5.000 assim do nada. Eu apenas pedi para Deus: me arruma um serviço, alguma coisa para eu fazer, para eu ganhar um dinheirinho, né? Aí, esse é o meu testemunho. Deus me mostrou onde estava o meu dinheiro que eu recebi. Estou viajando amanhã e peço aos irmãos que orem por mim pela viagem que eu vou fazer amanhã com a minha esposa. E minha cunhada também. Amém, queridos? Glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? Assim, não pode ser acreditado como um milagre, porque o dinheiro existia, ele só não sabia onde estava. Foi igual a parábola do tesouro escondido, né? A pessoa tinha um tesouro escondido e ele descobriu esse tesouro, né? E comprou a propriedade, porque a tesoura é dele. Se comprar a propriedade, a tesoura é dele. Então, por isso que nós estamos no culto de gratidão. E o apóstolo Paulo diz assim: em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus para conosco ou para convosco em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, nós vamos cantar agora um hineto, vamos ficar de pé, um corinho que diz: a graça de Jesus jamais me faltará, né? Eu canto no dia, dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará. Geralmente cantada por Luiz de Carvalho, não é mesmo? Jamais me faltará no coração. Amém. Irmãos, podem se assentar. Nós vamos chamar a irmã Sônia para apresentar nossos ilustres visitantes que estão conosco pela primeira vez, ou segunda ou terceira. Graça e paz, irmãos. Amém. Com grande alegria que estamos aqui na casa do Senhor. E vamos agora conhecer os nossos visitantes. Temos aqui a Érica e Rodrigo. Érica e Rodrigo. Tem também a menininha, né? Isabela. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso meio. É uma alegria para nós quando recebemos visitantes aqui na casa de Deus. Giovana está lá e tem Lorenzo. Olha, eu achei lindo o seu nome. Fica esse nome de Lorenzo. Giovana e Lorenzo, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Enche o nosso coração quando nós recebemos os visitantes na nossa igreja. Obrigada pela sua presença, pela presença do Lorenzo, né? E por todos os demais, irmão Valderá, é isso, irmão? Acertei? Não sei se acertei o nome dele. Mas Valderá. Isso aí. Um dia eu acerto, viu, irmão? Obrigada pela sua presença, pela presença do pastor Hélio aqui, sua esposa, nos dando uma alegria, né? Estiveram de manhã e agora estão conosco aqui à noite. O neto, como ele chama? O Miguel. Obrigado, Miguel, pela sua presença aqui conosco, viu? É uma alegria tê-los aqui. Eu falo que a casa de Deus é o melhor lugar do mundo. Daqui é só para o céu, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Então, irmãos, estamos felizes porque nós temos pessoas que quiseram estar conosco, como digo mais uma vez, talvez pela primeira vez, né? E agora nós vamos ter o testemunho da irmã Nona Lisa, chamar a irmã Nona Lisa para testemunhar da graça de Jesus e daquilo que Deus fez na sua vida.
Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, esteja com todos. Bom, se a gente for contar todas as bênçãos, a gente passa a noite aqui, né, contando. Mas esse ano foi um ano de muita luta, né? Os irmãos que acompanham a minha vida sabem, né? A gente vem passando por processos, né? Mas hoje eu quero agradecer porque tudo passa, né? A gente pensa que não, mas tudo vai passando. Um ano de muita informação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E primeiramente eu quero agradecer a Deus pela minha família, que o inimigo tenta de todas as formas destruir, é o alvo, né? Mas que Deus possa ter misericórdia, né? E eu agradeço a Deus porque Ele tem cuidado da minha família, tem sustentado a minha família na sua graça, né? Agradecer pelos meus filhos, né, pelo trabalho deles, pela barbearia, que agora completou um ano, né, e aquela barbearia, graças a Deus, foi um tiro certeiro, né, meus filhos são excelentes profissionais e Deus tem sustentado, né, lá com toda a sua graça, né. Agradeço também pela dona Neilde, minha sogra, que nós passamos momentos difíceis, né, com ela. Ela tomava uma medicação que mexia muito com o comportamento dela, né? Mexia demais e ficou todo mundo até sem saber como agir com ela, né? E uma mudança de uma medicação transformou tudo, né? E trouxe paz em todos os sentidos, inclusive dentro do meu lar, né? Então que Deus possa abençoar minha sogra, né? Que Deus possa continuar sustentando ela. Amém. E que Deus cuide da memória dela, né? Da saúde dela, e que Deus tenha misericórdia de toda a nossa família. Agradeço a Deus também pelo casamento do meu filho, né? Que também foi uma surpresa, de repente anunciaram uma gravidez, né? E me pegou de surpresa, mas ao mesmo tempo assim com muita alegria, né? A Aurora vem aí, minha netinha, e eu estou muito feliz, né? Que Deus possa ter misericórdia. Eu não vejo a hora de ver o rostinho da minha neta. Eu estou sonhando com isso, né? Que ela possa vir um bebê saudável, uma criança linda, e que principalmente, né? Meu filho se batizou nessa igreja. Hoje ele está afastado, né? Dos caminhos do Senhor. Mas hoje eu estava conversando com uma irmã e realmente eu fiz o que o Senhor me mandou, que foi, né, mostrar o caminho que o menino deve andar, né, com todas as minhas falhas, mas eu fiz isso, né, e eu espero que meu filho possa também encaminhar a filha dele nos caminhos do Senhor, é o desejo do meu coração, né. E eu estou muito feliz, apesar de ter muitas divergências, né, irmãos? É uma fase difícil. Eu ganhei uma nora, uma neta, e, entre aspas, a gente acaba perdendo um companheiro que dentro de casa que é o nosso filho, né? E eu sinto muita falta do meu filho, né? Eu quero que Deus preencha esse vazio no meu coração. Eu sinto o cheirinho dele de casa. Eu sinto falta dele chegar e ir lá na beira da minha cama. Mãe, cheguei. Então, tem mulheres, tem mães que não sei se preparam para isso, mas eu não fui preparada. Eu vou conseguir. Desculpa, uma coisa que mexe muito comigo. Mas eu agradeço a Deus porque está tudo correndo conforme a vontade de Deus, né? E finalmente, eu quero agradecer a Deus, né? Como todos sabem, o ano difícil que eu tive depois do diagnóstico da minha mãe. Em novembro do ano passado, veio o diagnóstico que ela estava com linfoma, né? E aí pediu, ela sem sentir nada, ela nunca sentiu nada. E aí ela foi no exame de rotina e a médica, para trocar o remédio, e a médica pediu para examinar, porque geralmente quando é para trocar a medicação, eles nem examinam, né? Eles só... E aí a médica disse que achou, dona Sueli, eu estou com a impressão que o baço da senhora está aumentado. E começou a pedir os exames, né? Então, aí fez uma tomografia, né, deu tudo alterado, minha mãe tomada por linfomas, e não é caso cirúrgico, né, não foi caso cirúrgico da minha mãe, e não podia abrir para fazer biópsia, para iniciar o tratamento. E aí o médico falou, não, dona Sueli,
e eu não posso mexer na senhora. Se eu operar a senhora morre na hora, a senhora fica na mesa de cirurgia. A senhora tem uma hemorragia que não vai cessar. E os nódulos que tem, está tudo dentro da barriga. O maior estava grudado na veia aorta, então não tinha como mexer. E aí começou aquela luta. E uma médica que estava no hospital, e depois que fez a biópsia da minha mãe, ela saiu do hospital, então eu creio que foi um anjo que o Senhor mandou. E nenhum médico queria mexer. E aí essa médica, ela no exame, futucou e achou um carocinho na axila da minha mãe. E o médico não queria mexer. Não dava outro médico. Ela falou, não, eu só preciso de um riscão disso aqui, eu preciso para poder iniciar o tratamento. Porque sem tirar isso eu não posso. Então, a gente foi lá com fé em Deus, porque pelo outro médico não tinha o que fazer. A gente com medo da minha mãe morrer de tirar aquele carocinho ali, né? E aí tirou, fez a biópsia, né? Minha mãe iniciou o tratamento, né? É um ano difícil. As primeiras quimioterapia ela ficou bem, mas na terceira, na quarta, na quinta e na sexta, eu pensei que minha mãe não ia aguentar. Minha mãe desenhou, ela se entregou, ela não acreditava. E isso não é falta de fé, irmãos, né? E às vezes a gente fala, mas é um servo de Deus, mas na fraqueza até minha, porque eu fiquei ali do lado dela dando força, mas no meu íntimo eu fui uma mulher de pouca fé, porque eu, no fundo, eu também achava, pela fala dos médicos, eu achava que não ia ter jeito, né? Mas para a honra e glória do Senhor, minha mãe repetiu os exames agora e o médico falou, vocês podem comemorar esse final de ano, porque a senhora não tem mais nada. Não ficou nada. Claro que tem um acompanhamento, né, irmãos? A gente sabe que essa doença ela é silenciosa, né, e muito perigosa, mas eu creio, né, que Deus curou a minha mãe. E a gente não teria conseguido isso sem a ajuda de Deus. E eu estou aqui hoje para agradecer imensamente cada irmão, porque eu sei que mesmo com a minha falha, eu não consegui vir para a igreja, eu não consegui nada. A minha vida parou. Quem me conheça estacionou o medo de perder a minha mãe, foi grande demais. Mas a oração dos irmãos me sustentou a minha mãe, e minha mãe está curada em nome de Jesus. E eu peço para que os irmãos continuem orando pela minha mãe, porque precisa, é uma luta, né? Mas ela está feliz. Ela parece que saiu um peso assim dela, ela está sorrindo, ela está fazendo as coisas dela, né? Ela está querendo, ela quer passear, coisa que não é muito quis. Então que Deus possa prolongar os dias de vida da minha mãe em cima dessa terra, e que Deus possa ajudar a mim, aos meus irmãos, a minha família, né? Peço que os irmãos continuem orando. E eu sei que hoje é dia de agradecer, pastor, mas eu tenho um outro pedido para fazer agora esse ano, né? O próximo ano, a partir de agora, é que os irmãos sabem que meus pais são separados, né? Meu pai vive com outra família e eu não tenho contato com o meu pai, né? É uma coisa ruim de se falar, quem me conhece sabe, mas foi descoberto agora que meu pai está com o nódulo dos pulmões, né? E um pulmão dele está bem comprometido. Então, assim, eu não tenho contato. Eu não tenho coragem de ir lá. Deus possa transformar o meu coração, o meu sentimento. E que o mesmo milagre que foi feito na vida da minha mãe, que também possa acontecer na vida do meu pai. E que principalmente o meu pai venha a entregar a vida dele ao Senhor, a ser um crente de verdade, né? A seguir o caminho e reconhecer, né, que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele e que só o Senhor pode livrar ele dessa vida, dessa doença, né, e que ele possa seguir os dias dele na paz do Senhor. Então eu agradeço, irmãos, de coração a todos. Eu amo a minha igreja. Me perdoem pelas minhas falhas, né, que são muitas, mas eu amo cada um de todo o meu coração. E eu agradeço a Deus por fazer parte dessa família. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém.
Glória a Deus, né, meus queridos? Que coisa linda! Como Deus tem agido no meio do seu povo, né? É que a gente fica assim meio caladinho, né? E nem os irmãos estão sabendo a respeito das nossas vitórias. Irmãos, nós vamos fazer uma oração de gratidão para o meio do culto, mas nós vamos ficar em pé, né? E eu vou convidar aqui a Jacinta, minha esposa, para fazer esta oração de agradecimento, já por 2 testemunhos, nós temos mais um, né? Até o final do culto, os irmãos não vão embora não, porque está chovendo lá fora e aqui está uma bênção, né? Então, vamos agradecer. Deus querido, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por tudo que já ouvimos aqui, Senhor, pelos testemunhos. E nós não temos, Pai, palavras no nosso vocabulário humano suficientemente, Pai, para expressar a nossa gratidão. Mas nós te pedimos agora que o Senhor venha somar o nosso coração, Pai, e receba do fundo dos corações de todos nós aqui presentes, Senhor, a gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, pelo privilégio, pela alegria de pertencer à tua igreja, Pai. Obrigada pela tua igreja aqui reunida, te adorando, te agradecendo, te louvando, Pai. E abençoe a cada um, Senhor, dos teus filhos. Sabemos que nós não temos conhecimento de todas as necessidades dos nossos irmãos, mas o Senhor sabe. Pai, abençoe cada um dos nossos irmãos. E te louvamos pelas bênçãos recebidas, Senhor, porque sabemos que muitos outros irmãos também poderiam estar aqui testemunhando das vitórias do seu cuidado. Ó Pai, nós te louvamos pelo que nós já ouvimos aqui. E que o Senhor continue, Senhor, nos abençoando neste culto, que seja um culto realmente de gratidão e de adoração do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Continuando de pé, nós vamos cantar um corinho chamado Te Agradeço. E no momento em que estivermos cantando, nós vamos recolher os nossos dízimos e ofertas, os irmãos que vieram preparados. Te agradeço, primeiro, né? Eu quero te agradecer.
Som. Quão maravilhoso é Deus, irmãos, vivo em união. Quão maravilhoso é Deus, irmãos, vivo em união. Aperte a mão do seu irmão e queira conquistar ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Aleluia. Quão maravilhoso é Deus, irmãos, vivam em união. Quão maravilhoso é Deus, irmãos, vivam em união. Amém. Diversos, né, irmãos? A irmã que teve também as suas provações e Deus deu a vitória. Ela está Som. um hino de comunhão com o bom, Som. com maravilhoso. Agora nós vamos chamar o casal, né, a Zilone e a Cione, para um testemunho, pedindo para ter uma oportunidade de dar os testemunhos nesse momento. Graça e paz, igreja. Bom estarmos aqui louvando a Deus, né? Então, eu também estou aqui para agradecer a Deus porque este ano, como toda a nossa igreja sabe, né? Passamos por momentos muito difíceis, né? De repente uma notícia, de repente um câncer no intestino, de repente, né? Quem saberia o que ia acontecer, né? E a gente confiou que Deus estaria fazendo melhor. Eu sempre sei, eu creio mesmo, que Deus pode curar sem Ele sempre pode curar, né? Mas eu não sei se Ele queria curar. Então, a gente orava nessa confiança, de oração, sabendo que estava disposta a receber aquilo que Ele teria para mim, né? E realmente, um dia a gente estava vindo para fazer os exames preliminares da cirurgia e a gente passou, tem um outdoor da Ana Maria Braga, bem assim, bem alto lá da estrada, né? E aqui, naquela hora, já estava já para fazer a cirurgia. Aí parece que o Espírito Santo me falou, eu cuidei ela, eu cuidar de você, né? Mesmo ela sendo uma mulher que não tem a Deus, que tem, né? Deus tem os objetivos dele para cuidar de cada um. Então, assim como ele curou a Ana Maria Braga, né? Eu não sou melhor que a Ana Maria Braga, né? Mas, na verdade, eu sou pior, porque eu reconheço que sou pecadora e busquei a Jesus como meu Salvador. E aí, daquele dia em diante, parece que me deu uma confiança, né? E fui para o hospital, agradeço a Deus por todas as pessoas que me apoiaram nesses dias, né? Em oração, ali mesmo, presente comigo, que foram me visitar, estiveram comigo, o apoio da minha família, o apoio do meu marido, né? Meu marido também pegou Covid nesses dias, não pude ir para casa, fui para casa da minha cunhada, né? Fiquei lá, agradeço a Deus pela vida dela também, né? Pela vida da doutora Alice. E assim, eu estou muito feliz porque eu sinto e eu sei que o meu Redentor vive, né? E ele pode fazer todas as coisas, né? Mesmo aquelas que são inimagináveis. Eu não sei ainda, estou em tratamento, né? Não sei como será, prossigo com fé e vou procurar fazer aquilo que eu posso aqui na vida, né? Porque na sepultura a gente não louva a Deus, na sepultura a gente não, né, não tem vida, né? A gente tem vida além, né? Graças a Deus por isso. Mas o que a gente puder fazer aqui, enquanto estivermos aqui, eu quero procurar fazer. E também, como a Mona Lisa pediu, eu peço oração, né?
para que no próximo ano, se Deus quiser, for da vontade dele, que a gente venha para mais perto, né, ficar, porque sabe da dificuldade. Não sei porque Deus nos deixou ali, né? Eu sempre brincava, eu estava no Egito e agora no deserto. Só que eu não tenho mais 40 anos, né? Então que Deus possa fazer o melhor em nossas vidas. E é isso. Agradeço a Deus por todas as orações recebidas. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu não vou continuar falando. Não, mas eu quero só ler um versículo aqui que está em 1 Samuel 7,12, bem conhecido. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome, Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, irmãos, nós não merecemos nada de Deus. Deus não precisa de nós. Nós precisamos o tempo inteiro da ajuda de Deus. E graças a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Deus operou 2 milagres este ano maravilhosos. O primeiro foi o que ela citou aqui. E no dia 7 de março, ela teve a intervenção cirúrgica, ficou 7 dias no hospital, e graças a Deus operou um milagre. E o outro foi agora, quase no dia 7 de dezembro, 9 meses depois, dia 4 de dezembro, ela ingeriu um parafuso. Irmãos, e o milagre é que o parafuso não desceu uma ponta para baixo, desceu uma ponta para cima. Porque se isso acontecesse, o intestino dela com certeza seria curado. Então, isso é um milagre. Deus operou maravilhosamente. E fora todas as bênçãos que nós temos recebido de Deus. Eu gosto muito do versículo 19 do Salmo 68. Bendito seja o Senhor. Eu sempre começo com esse versículo. Eu acho que os irmãos já até decoraram. Bendito seja o Senhor, que dia após dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Nós não conseguimos contar os benefícios que Deus faz com a gente. Geralmente a gente fala daqueles maiores, mas quantas coisas Deus desvia o nosso caminho para que não aconteça conosco. Quantas coisas ruins nós não sabemos, nós não vemos, mas Deus sabe de tudo. Então, o nosso Deus é maravilhoso. Bendito seja o Senhor, que dia após dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação, e ao Senhor Jeová pertence as saídas para escapar da morte. O versículo 20 do Salmo 68. Então, graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Agradeço aos irmãos que têm orado por nós. Dona Lisa, eu tenho passado na tua casa, na casa da tua mãe, todos os dias. Então, eu faço parte dessa alegria que você confessou aqui, da cura da tua mãe, com alegria, e de muitos irmãos também. Graças a Deus. E assim os irmãos têm feito conosco também, têm orado por nós, dia após dia. Graças a Deus, louvado seja Deus. Pastor, eu quero recitar uma poesia, é pequena, tá? Eu quero recitar a poesia Ser Crente. Ser crente é descansar em Deus, que é caridade, a esperança que alenta e a fé que nos redime. É sentir dentro da alma essa doce vontade de vencer o crime. Ser crente é refletir de Jesus a humildade, para outros vivendo em renúncia sublime. É ter sempre um consolo, a dor que o peito invade. É ter sempre um conforto, a tristeza que oprime. Ser crente é resgatar para Deus que perdoa, de uma existência má, para uma vida boa, um coração que vive ao peso de um anel. Ser crente é possuir como prêmio fecundo o encanto de viver
viver e ser feliz no mundo. A glória de morrer e ser feliz no céu. Glória a Deus, né, meus irmãos? Que coisa maravilhosa, o culto de gratidão desta noite, que hoje o nosso culto está valendo para o culto do dia 31, que não vai ser realizado. Então hoje nós estamos como se uma antecipação, né, desse culto. Nós vamos agora chamar o pastor Hélio, né, da Irmã Vera, para que eles cantem e preguem nesse momento. É o momento da mensagem e dos louvores especiais que eles trouxeram para nós. Graças a Deus, igreja. Como é bom nós termos um Deus que nos ama e cuida de nós. Eu não faço parte do corpo da membresia dessa igreja, nem eu e meu esposo. Nós estamos morando em São Paulo, mas o Genor é meu cunhado, irmão do Hélio. E a Nilda também minha irmã, então eu faço parte pelo amor. E nós queremos agradecer ao Senhor, porque eu sei que em todos os momentos difíceis da minha vida, essa igreja orou por nós também. Quando eu perdi meu filho num acidente, a igreja orou. Quando eu tive que terminar a igreja, orou. Quando meu filho esteve em coma ano passado, há 2 anos atrás, a igreja orou. Oh, irmãos, que bom saber que nós temos uma família, a família de Deus. Só. Se não fosse esse amor, esse amor na cruz, amor testificado com sangue, se não fosse esse amor, você e eu não estaríamos aqui. Então Deus é o amor perfeito que nós vamos cantar agora. Sublime amor, o amor de Deus.
Saúde os irmãos com a graça do Pai do Senhor. Amém? Eu também estou muito feliz e grato a Deus por mais essa oportunidade. Há cerca de 30 anos atrás, quando eu fui ordenado ministro do Evangelho, eu preguei aqui, passei por aqui. E agora vai completar 30 anos de ministério. Eu dou graças a Deus que Ele tem confortado, tendo me posto fiel ao longo do ministério. Não é algo fácil. O pastor Jonas sabe muito bem. Eu agradeço a ele pelo convite para pregar nesta noite. Então, são 30 anos de ministério, 6 igrejas médias, 5 anos para cada igreja. E Deus tem nos abençoado. Eu nunca deixei uma igreja menor do que quando assumi. Graças a Deus, todo tempo, sempre deixando um pouco menor, um pouco maior. E eu louvo a Deus porque, apesar da nossa limitação, Ele nos chamou. Agora há pouco eu estava pensando que é motivo de gratidão a gente vir para a igreja mesmo quando está chovendo. Eu costumo dizer lá para os meus irmãos, mesmo na minha igreja, às vezes eu vou para o ensaio na sexta-feira dos homens. A partir de terça-feira eu vou quase todos os dias para a igreja. Eu moro a 2 quilômetros da igreja. Eu sou o terceiro pastor, mas eu acabo tendo muito mais trabalho do que o pastor titular, né? A partir de sexta-feira eu vou praticamente todos os dias para a igreja. Então, quando chega na sexta, eu não vou de carro, eu vou de ônibus. E sempre eles querem me trazer de volta. Não. Assim, tem que ser como sacrifício para valer a pena. Tem que ir, é justo o dia que eu estou mais cansado, porque eu também sou metido a pedreiro, na verdade, acabo fazendo de tudo, não faço nada certo, né? Mas tem pessoas que têm vários dons, eu creio que tenho vários dons mesmo, não tem jeito. Na minha vida profissional, secular, eu sou caldeireiro, fumeiro industrial, serralheiro, soldador, aí sou pedreiro, sou pastor, sou professor, sou cantor, não sei mais o que sou. Mas o mais interessante é passar todo esse tempo servindo com intensidade, sem esmorecer. O Angelô conhece um pouco da minha vida. Sem esmorecer e sem reclamar. E Deus tem me dado saúde, né? Eu fui muito doente, a Nilda está ali, viu como eu era doente quando criança. Pensei que não chegava aos 10, consegui. Pensei que não chegava aos 20, consegui. Passou do 30 de lanche. Não fiquei mais doente. Não tomo nenhum remédio controlado, contínuo. E é isso que me faz ter coragem, determinação. Eu não sei o que vem primeiro, se é a ação de Deus, a bondade de Deus para comigo e me dá força para continuar vivendo, ou se é realmente uma força natural que Deus me concedeu. Mas também, meus irmãos, eu pensando nessa questão de gratidão, vou contar uma história muito interessante, meu irmão sabe muito bem, vai lembrar. Diz que havia um rei que teve um filho naquela época, fazia leitura para ver de qual o destino daquele filho. Aí disse que ele ia morrer de um purisco, de um raio. E aí o rei resolveu, fez um castelo de bronze, colocou aquele menino e foi criado ali. Quando o menino tinha uns 10 anos, aí esqueceram a chave lá e o menino pegou a chave e saiu para a rua. E começou a trovejar e dar raios, purisco. E aí o menino começou a correr com as outras crianças e disse: hoje eu vou morrer, graças a Deus eu vou morrer hoje, hoje eu vou morrer. Aí o que aconteceu? Veio o purisco, né? O raio caiu em cima daquela casa de bronze. Felizmente ele estava fora e não morreu. Então a vida do cristão é assim, nós temos que agradecer a Deus sempre e não ter medo da morte. Se nós tivermos
medo de morrer, de deixar de fazer as coisas para o Senhor, nós comprometemos o nosso galardão. A Bíblia nos chama a um grande galardão nos céus. É um grande galardão. E somente os terá pessoas gratas ao Senhor. Porque gratidão, eu escrevi alguma coisa, é uma virtude muitas vezes desprezada ou esquecida por muitos. Eu agradeço também pela vida do irmão Valmirá. Eu estive lá na igreja 3 vezes, na igreja dele, ele não sabia, acho que ele nem me viu. E aí hoje nos encontramos aqui, eu contei algumas coisas sobre a igreja dele lá, como fui recebido lá, foi muito bom, eles me receberam muito bem, participei até no aniversário do filho do pastor. E eu creio que o pastor deve, quando eu ouvi falar que você me encontrou, ele vai dizer, puxa, ainda bem que eu encontrei o pastor. Acho que ele vai ter saudade de mim, acho que ele vai ligar para mim. Vou lembrar dele. Mas gratidão é uma virtude muitas vezes esquecida, mas quando lembrada produz resultados fascinantes. Basta olhar na Bíblia. Ontem a gente estava fazendo um exercício de quais os textos falam de gratidão, ou quais as pessoas envolvidas nessa questão. E começamos a lembrar de muitas delas. Eu vou ler daqui a pouco sobre Maria. Justamente estando na época em que o nascimento de Jesus é contado por todos os mensageiros. E aqui, esse texto que eu vou ler é uma coletânea de mensageiros. Eu intitulei, preguei na minha igreja semana passada e falei sobre esses mensageiros da luz. Porque Jesus é a luz. Eu sou a luz. E o mais interessante é que ele disse, vocês também são a luz, vós sois o sol da terra e a luz do mundo. Então nós carregamos em nossa vida essa missão de ser mensageiro. Mensageiro é representante de Deus, é representante de Jesus. Jesus chegou no tempo que ele pegou os seus discípulos, vocês vão nas cidades em que eu deveria ir, vocês vão no meu lugar. E é isso, Jesus transforma seus seguidores. Não se limite em ser apenas espectadores dos cultos, mas seja realmente alguém com quem Deus possa contar para fazer muito mais. É preciso ter uma experiência mais profunda, e ela só acontece mediante o nosso trabalho. Então, estávamos falando até da mulher samaritana, foi falado aqui de manhã pelo pastor Jonas, que se a mulher samaritana não demonstrasse total gratidão a Jesus por ter aparecido ali, por ter enfrentado as suas dificuldades de se relacionar com o homem ou com os judeus, ela não teria deixado o canto que era a sua principal preocupação e não teria ido à cidade. Eu creio que às vezes a gente percebe que acontecem coisas estranhas, muito engraçadas. O certo é ela aproveitar, já que eu vou em casa, chamar os meus maridos, vamos dizer assim, aproveitar para levar uma viagem de água. Mas não, para ela ali se tornou a grande missão da vida dela. Eu tenho que ir, não posso estar envolvido com outra coisa a não ser e falar que encontrei o Messias bem aqui junto ao poço de Jacó. Então ela foi transformada numa missionária de grande valor. O pastor estava falando hoje que não se ouve testemunho de multidões se convertendo ao mesmo tempo. Esse dia eu vi multidões se batizando. Esse dia foi na PIB da Penha, uma multidão de crianças jovens se batizando. 32 pessoas se batizando. Mas a mulher samaritana, justamente por esse ato de felicidade, que a gratidão é você ter felicidade em servir ao Senhor. Ela não teria sido bênção para salvar uma cidade inteira. Que coisa linda, que coisa bonita. E nós hoje temos muito mais recursos, temos muito mais conhecimento da pessoa de Jesus, que realmente ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente
tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Os testemunhos mostram que, né, irmã Mona Lisa, que Jesus faz coisas muito mais abundantemente além do que. Então, isso canalizado para a nossa vida como mensageiros da luz. Ele colocou essa luz em nossas vidas, essa luz que resplandece mesmo, resplandece tanto que a gente nem sabe o quanto, não dá para medir, só na eternidade que a gente sabe. Se eu soubesse que eu era tão iluminado assim, eu seria mais corajoso, eu me despertaria para fazer mais. Então, a mulher samaritana foi isso. E parece que a mulher pecadora entendeu muito fácil o grande amor de Jesus para lhe defender. Ela está sentenciada à morte, e morte por apedrejamento, no meio da rua, ou lá na beira da praia. Jesus suavizou a situação, disse: aquele que não tiver pecado, seja primeiro. Acredito que seja a mesma mulher. Como é que chama aquela mulher? Qual o nome da mulher que estou falando, que deixou de ser apedrejada? Não aparece o nome dela. Não, mas tem uma que é bem parecida com ela. Maria Madalena. Maria Madalena. E por falar, antes de falar de Maria Madalena, pense no gadareno com legiões de demônios na sua vida. E de repente aparece Jesus lá. Os demônios tentam estorvar Jesus, tocar Jesus lá. E não, eu posso ser expulso da cidade pelos homens, mas pelo demônio não. E realmente nós temos esse poder também. Às vezes nós sofremos as consequências uns dos outros, ou causamos problemas. Demônios não. Demônios são blindados pelo poder do Senhor. Eu estava contando que já lutei com demônio até no Rio Paranazão, para salvar uma moça endemoniada, possessa, lá no Rio Paraná. Então o gadareno, quando ele foi liberto, ele ficou tão feliz que o Senhor, deixa eu estar próximo, deixa eu ir com o Senhor, eu quero ver o Senhor operando os mesmos milagres que operou em mim nas outras pessoas, eu quero me maravilhar com as coisas que o Senhor faz. Deus disse: não, vai para os seus. Será que Jesus deu um castigo para ele? Não, deu uma missão gloriosa, meus irmãos. E quando nós conseguimos realizar a nossa missão de salvamento de pessoas, aí isso pode ser um sonho para orar pela semana, pelo ano inteiro. Quantas pessoas eu preciso ganhar para Jesus esse ano, 2026? Quantas pessoas seria possível? Então, ora por isso, para que cada um ganhe pelo menos um durante o ano. E se você orar com fé, colocar isso como propósito do seu coração, Jesus vai abençoar, e Ele vai colocar pessoas. Hoje eu encontrei um homem, fui cedo andar pela rua, e tinha um homem no ponto de ônibus, justo do ponto que eu também ia ficar esperando o mercado abrir, eu andei cedo demais. E ele atravessou do outro lado e já fiquei olhando, porque eu não tinha alguma coisa. Aí sentou perto de mim, ele comecei a perguntar: o senhor é daqui? Aquela pergunta assim, para querendo chegar a algum lugar. Aí eu vi que ele falou que foi lá comprar um litro de pinga que ia beber, e fazer uma coisinha para comer lá, e fazer alguma coisa, mas beber o dia inteiro. Eu vim comprar minha bebida de hoje. Aí eu comecei a falar sobre bebida, eu falei: eu não consegui aprender a beber. Falei para ele: nós somos evangélicos, né? Tentaram me ensinar, mas eu não consegui. Tentaram me ensinar a fumar, também não consegui. Eu jogava futebol, jogava bem, ia um pau de arara para outras cidades. Eu vou encerrar 8h30, tá? Aí no meio, antes da mensagem, eu paro. Aí eu falei para ele: depois eu aprendi a jogar sinuca, ganhava de todo mundo. Que negócio é esse? Mas não é isso, Deus não quer para isso. Eu jogava bola, eu jogava sinuca. As pessoas apostavam no meu taco, todo mundo fumando ao redor da mesa, aquele sinuca grande. Aí chegou a hora e falei: não, isso aqui não é para mim não.
E meu pai dizia, você está ali para jogar futebol, mas de noite você tem que estar na igreja. Pronto, ele soube que fez o que era certo. Eu ficava preocupado com ele e ia para a igreja. E pronto. Aí eu falei para ele, eu não conseguia aprender. Eu falei, mas sabe por quê? Aí veio a hora de falar do amor de Jesus. Porque, por causa da Bíblia, não fui direto ao assunto. E por causa dos meus pais, eles me obrigavam a ir para a igreja. Aí disse, ele ficou assim. Aí eu também já fui crente. E porque saiu, porque fui internado para tratamento e depois saí, acabei voltando. Aí voltava lá na internação, o pastor veio e falou a palavra, disse assim, ó, tem uma notícia para te dar. Ele falou, isso que o pai dele tinha morrido, o pai dele estava doente. Aí disse, não, o teu pai se converteu. O pai dele se converteu, ficou 3 anos na igreja depois de morrer. Eu falei, você vai fazer o quê? Vai ficar assim? Você não quer ser liberto? Quero sim, quero. Você nunca teve experiência com Jesus? Teve, eu aceitei Jesus como o Salvador. Mas falta a alimentação. Isso falta. Graças a Deus eu tenho consciência do que ele precisa. Ele pediu para mim ajudar ele. Se vier para cá, me ajude. Eu quero sair dessa situação. Então, Deus vai colocando pessoas para que a gente basta dar tempo. Na verdade, porque nós acabamos deixando que a nossa vida fique uma espécie de vazio. Não entendemos por que Deus nos salvou. E aí eles não conseguem ouvir as pessoas, perceber e já ouvir com aquele espírito de oração. E isso é um negócio que o ser humano tem a mania. Antes do outro falar uma coisa, já fala outra coisa, já muda de rumo a história e não presta atenção para poder ir na veia da situação e fazer com que a pessoa entenda que realmente precisa de mudança. Depois você conta no seu testemunho, conta uma coisa, eu contei bastante coisa para ele, falei, é importante você ser liberto. Então, meus irmãos, algumas coisas que envolvem a questão eu estou falando da gratidão. Envolve, o texto que eu vou ler, vou pincelar algumas coisas bem rápido, está em Lucas capítulo 1, que diz assim, trata-se de uma gratidão tão forte, tão alta, em alto nível, que ela agradece antes mesmo de acontecer o milagre. O milagre foi anunciado, o milagre já estava no ventre de Maria, mas a Maria já estava contando como algo assim, como algo não apenas para aquele momento, aquele milagre não apenas mexer com a vida dela, trazer uma mudança profunda na vida de Maria, não naquele momento, naquele processo, mas na vida de todas as pessoas que ouvissem a sua história. Então diz assim, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as nações me chamarão bem-aventurada, porque ele fez grandes coisas, o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração, olha aí, a visão que ela teve, só para falar dessa graça. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Quanta coisa pode mudar na vida de uma pessoa quando se permite participar da obra do Senhor. E depois ele olha para o lado e diz, olha o que isso vai fazer na vida das pessoas, olha quanta coisa vai acontecer na humanidade, não apenas na Maria.
mas todos quanto viste os tomam, como hoje estão vendo. Aquela menina pobre, eu acredito que a Maria, talvez até fosse uma pessoa órfã, porque lá no caso de Joquebed, a gente sabe que é um outro profeta semelhante, a gente sabe que Moisés tinha uma mãe, tinha um pai, e certamente tem uma linhagem. Mas Maria, a gente não sabe quem é o pai de Maria, nem a mãe, nem de José. Acho que na genealogia está mais relacionado a José do que a Maria. Mas imagina uma menina que creio que muito pobre mesmo, por isso era para nascer um menino exatamente numa manjedoura. Por isso foi escolhida uma mulher, uma menina muito pobre. E aí a gente vê como agora, depois que ela ouve a palavra de Isabel, o que aconteceu quando ela saudou Isabel, que o João Batista se mexeu no ventre da sua mãe, diante das palavras de Isabel, que termina dizendo assim: bem-aventurada é a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Olha que coisa interessante. Bem-aventurado, feliz é aquele que crê e se dispõe a servir ao Senhor de alguma forma. Aí eu quero servir sendo um cristão mais participativo. Eu quero ser, como vou falar de manhã, um cristão que me uno àqueles que oram, me uno àqueles que louvam, que cantam, aqueles que evangelizam, aqueles que compartilham a sua fé. Mas é preciso haver essa unidade, mesmo que sempre tenha um grupo. Lá na minha igreja, eu sou o terceiro pastor pela ordem de chegada. Agora chegou mais do quarto, ele era de Marrocos, ele era missionário. E a gente acaba, eu costumo digo lá que eu sou o tapa-buraco da igreja. O tapa-buraco. E a gente vai experimentando de tudo na igreja e fica feliz com os resultados. Puxa, olha, isso aqui está dando um colorido na igreja. E de repente vem os convites, se diz, recebemos um convite para ir cantar numa igreja bem fraquinha, para me levar todo mundo, todo o meu pessoal. Eu lidero os homens, eu saio os homens, e tem também o conjunto das mulheres, vou falar pelos nomes, é o Eco de Louvor, Rosa de Saron, tem o Integridade, e tem a regência dos hinos também. Então eu vou lá para a região dos hinos, cantar com a igreja, e levo todo o meu pessoal, aí a gente chega lá para abençoar a igreja, fazer toda a programação musical, e fica a critério do pastor só, pagar o conferencista e a programação sendo desenvolvida. Como é gostoso a gente poder servir. Ou tem uma igreja que de repente vai se tornar uma igreja com potencial de servir outras igrejas. Não ficar só restrito ali no seu ambiente. E aí já um grupo de homens de outra igreja já me convidou, você quer que venha ensaiar os nossos homens aqui também, formar um conjunto de homens. A gente canta na associação, nossos homens lá, sai para cantar em outros lugares. Então há muito o que fazer, há muito campo, há muita necessidade, que precisa ser preenchida. E Deus capacita, às vezes, as pessoas mais simples, não precisa ter teologia, não precisa ter curso superior, é preciso apenas querer fazer de alguma forma e orar, Senhor, eu me disponho também a querer fazer algo para engrandecer o reino do Senhor, mas para abençoar a minha igreja. E aí outros veem você fazendo e começam a fazer também. O nosso bazar lá, eu quero que vocês cuidem do bazar. Separado também só dá para briga. Hoje a gente nem convida as pessoas, vai não. Olha todas as mulheres da igreja,
Todo mundo vai trabalhar um pouco, vazar e tal, e a crente eu não faço nada. Quando eu vou fazer errado, eu vou lá começo a fazer, daqui a pouco todo mundo está fazendo. Então, a gente vê como Deus opera, vai operando. Então, meus irmãos, há muito que fazer e existem muitas Marias que precisam também ser visitadas pelo anjo do Senhor para dizer: eu tenho uma missão para você. E quando olhamos também no mesmo texto, é o último que eu vou falar, os pastores, por exemplo, os pastores estavam lá no campo, era a profissão menos valorizada e mais desprezada, ser pastor de ovelha. Imagine ter que passar a noite inteira no deserto cuidando do rebanho, que é o principal alimento dos leões, dos ursos, né? E os pastores estavam também no nascimento de Jesus, no campo, guardando o seu rebanho. E apareceu o anjo, agora o mensageiro. Nós vamos ver vários mensageiros sendo usados por Deus nesse momento tão importante para nos trazer lições importantes. Os mensageiros celestes são os anjos, e os pastores estão ali que vão se tornarem, estão prestes a se tornarem mensageiros daquele evento, daquilo que aconteceu. Quando os anjos falaram para os pastores, falando: não temas, eu estou trazendo uma nova de grande alegria. E aí há um ensinamento muito interessante, uma notícia de alegrias grandes. Muitas vezes nós vivemos as pequenas alegrias, nos satisfazemos com coisas passageiras desse mundo. Aqui no mundo tudo é pequeno, tudo é passageiro. E não nos dedicamos em buscar a grande alegria. Essa vida do céu, anunciada pelos anjos, é eterna. Muda a sua vida, muda a vida das pessoas, transforma o mundo. E os pastores, quando os anjos voltaram para o céu, disseram: opa, e aí, o que vamos fazer agora? Conversar com o vamos até Belém, vamos ver o que aconteceu, o que o Senhor nos informou. Se eles não fossem aquela mesma hora, ou fosse no outro dia, não encontrava Maria no lugar mais. Certamente não encontrava. Alguém ia ver Maria lá, com aquela criança lá no curral, lá na estrebaria, na manjedoura. E eu, poxa vida, uma mulher que deu um neném ali, o dono da fazenda ia ver lá, ia tirar ela de casa. Não, pode, ia tirar. Como realmente tirou. Mas eles foram. Às vezes nós somos tardios, deixamos coisas sempre para amanhã. Hoje não, deixa para domingo que eu vou falar quando a gente vinha para cá, quando a gente vinha buscar o irmão. Está chovendo, deixa para domingo. Eu falei: se Jesus não vier até lá. Porque a gratidão não hesita diante dos maiores sacrifícios, mas se expõe ao risco, ao medo. Os pastores estavam lá. E outra coisa, os pastores, olha que responsabilidade, deixaram todo aquele rebanho lá sozinho e foi lá. Se fosse outro, não pode fazer isso, está deixando o seu trabalho para ir para a igreja, fazer as coisas de Deus. Não faz isso não. Eles deixaram naquela mesma hora ali, de noite, aquele rebanho lá. Entrega nas mãos de Deus, né? E foram lá: eu quero isso. E voltaram tristes, né? Eles chegaram lá, viram o menino, voltaram tristes, chorando lá para. Não, estavam cantando, louvando a Deus pelo que eles vivem, pelo que eles. Enfim, são tantos outros mensageiros, tantos outros pessoas que nos deixam lição de gratidão, que tiveram suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Que Deus nos abençoe, que possamos não nos conformar com as coisas passageiras, mas ser transformados conforme a renovação da nossa mente,
aprendendo com esses homens. Leia lá o capítulo 2, você vai ver. E ainda vai lá em Mateus, vai ver os magos. Que dizem, puxa, esse tempo vai nascer um rei. Vai nascer um rei. E vamos lá. Aí a estrela foi seguindo ele, foi parar dentro da casa, lá na casa de Herodes, né? E Herodes ia querer matar o menino, ele não sabia. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? O povo, os verdadeiros, os judeus, estavam tudo festejando, estavam tudo animados ali com aquele plebiscito, com aquele recadastramento. Eu fui sair da minha casa na semana passada, ainda bem que eu não tirei o carro da garagem. Se eu tirasse, eu não ia poder botar o carro na garagem. Isso porque tem uma Avenida Butulufu assim, Avenida Paranaguá assim, a Senhora Avantes, Lopes Garcia, que é a rua que a senhora nasceu e viveu, assim, todas fechadas. E como se não bastasse o trânsito foi fechado e os ônibus, eu nem sei para onde os ônibus iam desviar. Ainda fecharam minha rua, botaram barraca da minha rua. Literalmente na rua, montaram barraca. E assim de gente lá para ficar adorando aquela grande árvore de Natal. É isso, desvia a atenção do fundamental, do essencial, que é o Jesus poderoso, que é a grande alegria, a alegria momentânea. E quando eu voltei, aí não dava para fechar, não dava nem para passar. Meu carro estava na rua. De manhã, quando eu acordei, tudo vazio. Todo mundo tinha ido embora. Ou seja, eu creio que muitos crentes deixaram de ir na igreja para ir naquele lugar. Gastar seu dinheiro ali na barraca, tinha comida para todo lado, tinha tudo que o ser humano gosta, né? Mas não tinha Jesus, não tinha Deus, não tinha mensagem, não tinha orientação. E nós voltamos da igreja feliz da vida, concluir o Senhor, louvando o Senhor, preparado para viver para a glória do Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos. Então, agora os minutos que restam, nós vamos cantar mais uma vez. Pode ser? Você espera mais um pouquinho? Amém? Amém. Vou dar uma rotação aqui para estou falando de manhã. Talvez a gente pode cantar isso. Vamos cantar uma música, se vocês souberem, eu creio que sabem, né? Porque é uma música muito conhecida, é um clássico da música evangélica. E fala do amor de Deus, o amor insondável, né? Nós já cantamos. Agora o amor, não sei que tipo de amor, vocês ouvem. Aí quem quiser cantar, pode cantar conosco, tá bom? Glória
as andorinhas não voam mais. Isso não for amor. O céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. E pega temos todo a outra parte. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não Amém? Vamos orar. Deus amado, te louvamos por ter enviado o teu Filho Jesus para ser a propiciação pelos nossos pecados. Te louvamos porque a vida de Jesus não foi em vão para nos salvar, mas que ela seja também eficiente para nos tornar, ó Deus, os teus mensageiros. Que tenhamos a gratidão cada vez maior em nosso coração, ó Deus, a ponto de nos levar, ó Deus, a fazer a tua vontade, cumprir a nossa missão e levar o teu evangelho, o teu amor às pessoas perdidas. Nos perdoe, ó Deus, porque muitas vezes nossa fé é pequena, nós não conseguimos, porque olhamos mais as dificuldades, os problemas, os desafios, e esquecemos de olhar para o Senhor. Mas que nessa noite o Senhor renove as nossas forças. Abra nossos olhos, ó Deus. Aumenta a nossa fé e nosso amor para contigo, para com a tua obra, para com as pessoas perdidas. Nós queremos ser mensageiros do Senhor, instrumentos de tuas mãos. Nos abençoe, Deus. Nos use, nos capacite. Nos dê determinação, coragem, desprendimento e intrepidez para fazer a tua vontade. Abençoe a tua igreja, Senhor, aqui congregada. Abençoe o pastor Joel, onde estiver nesse momento, com seus familiares. Cuida do teu servo, abençoe os seus familiares. E abençoe o pastor Jonas, a irmã Jacinta, Deus que tenha também abraçado essa causa. Que eles continuem sendo um instrumento de tuas mãos. Abençoe a diretoria da igreja, todos os membros, diáconos, crentes de uma maneira geral, Deus, para que sejam avivados e fortalecidos, sejam poderosos instrumentos nas tuas mãos. Muito obrigado, Deus, por esses momentos passados aqui e por aquilo que o Senhor fez em nossas vidas e há de fazer, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Pastor Jonas, contigo. Muito obrigado, que Deus continue abençoe a sua vida. Nós vamos ainda louvar com o Ministério de Louvor. Bom estarmos aqui para nós termos uma comunhão final, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, né? Tempo para louvarmos a Deus. Não só a rua. Aí os irmãos vão se cumprimentando, né? Pensando que depois todos
no cumprimentar, desejo um feliz 2026. Eu estava pensando ali, sem comunismo, sem corrupção e sem criminalidade, violência. Amém, queridos? Novo ano, um novo alvorecer para toda a humanidade, não só para os crentes. Irmãos, então estaremos falando da nossa divisa. Os irmãos, feliz 2026. Deus abençoe. Bloqueado. E vamos ainda encerrar, irmãos, com a bênção apostólica e com a nossa divisa, né? Hoje nós estendemos mais o culto porque foi um culto especial, né? Vamos falar todos juntos? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Amém? E agora, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, bendito Filho, as doces comunhões e consolações do Teu Santo Espírito, sejam conosco e com todo Israel de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém.